Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. É um prazer estar aqui novamente. Como prometido, esse mês nós vamos falar sobre transtornos mentais, alguns transtornos mais comuns, aproveitando aí o mês de janeiro branco, né, o mês voltado para a saúde mental. E hoje o nosso tema é um transtorno muito comum, conhecido como bipolar, mas o correto seria transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar, olhando com carinho para o nosso humor. Muito bem, para a gente entender aí um pouquinho sobre isso, eu acho que é interessante a gente desmistificar algumas coisas, né, Tina? Isso. Porque as pessoas falam muito sobre a bipolaridade. Por exemplo, qualquer alteração de humor, qualquer pessoa que muda bruscamente, a pessoa já solta. Ah, essa pessoa é bipolar. Nossa, hoje ela tá bipolar. A gente tem que tomar cuidado com essa normalização do termo, até porque se trata de um transtorno e um transtorno sério que precisa ser tratado. Porque virou tipo um adjetivo, né? Você vai adjetivando as pessoas, né? Uma característica, só porque a pessoa mudou, né? De repente o humor e aí vira isso. Mas é algo muito mais profundo, né? Exatamente, né? É um transtorno até bastante complexo, inclusive, e que causa muito sofrimento. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre, né, acho que é legal a gente conceituar aqui para vocês. Os psicanalistas, né, usam muito o termo maníaco-depressivo. Alguns médicos ainda usam, né? Por que esse maníaco-depressivo, né? Que é uma psicose maníaco-depressiva. Porque quando a gente fala de bipolaridade, a gente está falando de um estado de humor alterado. Então, a pessoa tem uma alternância entre a mania e a depressão. Muito importante falar, o bipolar é um transtorno de humor. Diferente, a gente vai fazer um episódio falando disso, mas até aproveitando o gancho, diferente do que a gente falou do borderline no episódio anterior, que se trata de um transtorno de personalidade. Né? Aqui a pessoa ela vai de um estado de mania ou hipomania, que a gente diz. A mania seria o estado de euforia, aquela coisa muito exacerbada da pessoa achar, ela se torna literalmente um super-herói, ela acha que ela pode tudo, ela tem um pensamento acelerado, uma fala acelerada, às vezes movimentos muito expansivos, ela fica muito eufórica, né? Que é o estado de mania. E a hipomania, que seria um estado também de euforia, mas um pouco mais brando, que não dá tanto prejuízo para o dia a dia dela. Diferente da mania, que a depender do estado, a pessoa ela pode sair fazendo compras, né? Sei lá, estourando cartão de crédito, por exemplo. Algumas pessoas, inclusive, têm comportamento sexual de risco. Bebida em excesso, droga em excesso. Então, tudo é muito excessivo no estado de mania. E causa muito prejuízo. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas com bipolaridade que a pessoa foi lá, sei lá, gastou 50 mil reais no cartão de crédito e depois como é que faz, né? Porque ela realmente se sente, assim, extremamente bem Poderosa, né? poderosa. Às vezes até uma questão de grandeza mesmo, né? Pode chegar até a ter mania de grandeza, de achar que realmente ela pode tudo. Muito enérgica, tem mil ideias, é uma pessoa super produtiva. Enfim, é mais ou menos essa a ideia da mania. Quando a gente fala da depressão, já é aí o oposto disso, né? Porque esse estado, por exemplo, de mania, ele dura geralmente, pode variar de 5 a 15 dias, mais ou menos, né? Onde a pessoa está muito eufórica, mas aí quando ela deprime, aí ela deprime profundamente. E aí, realmente, a pessoa vai para um estado de não ter vontade realmente de fazer nada. Né? E é um diagnóstico, inclusive, né, gente, que é bastante comum, mas também é um diagnóstico difícil. Por quê? Porque muitas vezes o bipolar ele pode ser confundido com outras doenças. Por quê? Porque vamos pensar, né, dentro do DSM, a gente tem lá, sei lá, mais de 300 tipos, De né, de transtorno. transtornos. E muitas vezes eles se confundem porque os sintomas são parecidos, né? Mas é claro que a gente tem que ter aí uma boa anamnese, um bom profissional para poder diferenciar um do outro e às vezes, dependendo da situação, demora muito para ter o diagnóstico correto. Bipolar, pelo que eu vejo, assim, não só vejo lendo artigos, mas também já vi na própria clínica, às vezes demora
uns 10 anos para o cara ser diagnosticado. Porque às vezes ela é confundida com depressão, ela pode ser confundida com esquizofrenia. A depender do estado de euforia, muitas vezes a pessoa chega a ter delírios, então podem achar que é, né, que é esquizofrenia, ou muitas vezes um transtorno psicótico, um distúrbio de ansiedade, porque a pessoa fica muito acelerada, muito agitada, né? Então, realmente é um diagnóstico difícil. Eu, já, por exemplo, já tive vários pacientes no consultório que chegaram com diagnósticos bem diferenciados, e aí, com o passar, né, do tempo, chegamos ao diagnóstico de bipolaridade. Né? Sim, geralmente começa uma depressão, né? A pessoa Sim. vem com algumas oscilações de humor, tudo. Aí fica porque assim, o bipolar ele tem períodos longos, né, de depressão. Então a pessoa ela constata aquilo. Quando eu tô bem, eu não vou reclamar, né, que eu tô bem. Mas quando eu tô em depressão, então ele vem com essa queixa, né? Exato. E como a depressão no bipolar ela é um período mais longo, que diferencia um pouco do border, que a gente vai falar depois das diferenças num outro episódio, né? Futuro aí para vocês, mas tem isso, né? A pessoa vem e fala, é depressão. Sim, e é muito complicado isso, porque vamos pensar o seguinte: a depressão unipolar, vamos chamar assim, quando é só a, a depressão nua e crua, vamos chamar assim, né? A medicação é uma. Já no transtorno bipolar, no afetivo bipolar, a medicação que se usa é diferente da medicação usada na depressão unipolar. Ou seja, se você, por exemplo, trata uma depressão bipolar com uma medicação só, como antidepressivo, por exemplo, você pode alterar, a pessoa pode sair de um estado de depressão e ir para mania, porque ela está com a medicação errada. Às vezes às vezes não fazer nem efeito, porque o que ela precisa não é aquilo. Então percebam que realmente é importante ter o diagnóstico correto. Mas enfim, eu já fiz uma abertura aqui, que era para ser uma abertura rápida, já falei pra caramba, eu vou deixar aqui a Tina agora trazer um pouquinho para vocês aí sobre a questão do humor do bipolar, que eu acho que é super interessante. E aí o humor, ele tá muito ligado a essa confusão que você falou, né? Todo mundo que tem um humor aí que oscila ou tá mal-humorado, você é bipolar, você muda de ideia de um dia pro outro, você é bipolar. E não é bem isso. Né? Você tá legal de manhã, depois no outro dia você tá chato com aquela pessoa, ou você tá ríspido, ou você tá rindo, ou você tá chorando, e não é tudo isso, como a gente já falou, né? Mas vamos pensar então aqui, para explicar um pouquinho melhor, para as pessoas entenderem o que é humor, de fato, né? A gente precisa fazer uma diferenciação do que é humor e do que é afeto. Tá? São duas coisas que são muito próximas, mas que têm uma diferença básica no diagnóstico, propriamente dito, do bipolar, por exemplo. Então, vamos lá. O que chama atenção no transtorno afetivo bipolar é a capacidade que a pessoa tem de transitar nos estados de humor. Ok, tá, Tina, mas o que é humor, então? Para melhor, então, a compreensão é o seguinte, vamos pensar no afeto. O afeto, ele é instável, ele é volátil, ele oscila. Ele vai oscilar durante o dia, várias vezes, né? Normal. Não estou falando uma oscilação exacerbada, mas ele oscila. Vamos supor que chegue uma pessoa que você gosta na sua casa, que você se sinta confortável, você tem um afeto bom com ela, um afeto positivo, né? Então, o que você fica com em relação a essa pessoa? Você fica feliz que ela tá lá, você se sente confortável com essa pessoa, você se sente acolhida, você gosta de agradar essa pessoa, então você tá bem. É um afeto bom, positivo. Vamos pensar que tem uma visita que você não gosta, que você não se sente confortável com aquela pessoa e que você fica triste, contrariada. Então, isso é afeto, é uma coisa rápida que oscila e que pode oscilar várias vezes num dia. Até porque se a gente pensa em afeto, eu sempre lembro da questão do aquilo que te afeta, aquilo que te causa alguma sensação, alguma emoção. Então, e a gente é afetado o tempo todo. Isso. Né? Então, por isso que oscila. De repente, uma coisa que, sei lá, me causa uma emoção positiva, vai me afetar de um jeito. Aquilo que me causa uma emoção negativa, de outra forma. Exato. Então, tá diretamente ligado a isso. Né? E, de repente, aquele estressor não tá mais ali, você volta a ficar bem. Né? Você não continua naquilo, você tá bem, aquele estressor saiu, você volta para o seu estado normal, esqueci, continuou o dia. O humor, ele já é uma coisa que é como se você fosse, vamos pensar durante o ano,
né? Ele é uma coisa que você faz um resumão do ano, quando chega no final do ano. Você fala assim, olha, até que esse ano foi muito bom, eu fui feliz, eu fiquei tranquilo. Ele é uma coisa que é mais consistente em período longo. Então, assim, um resumo do meu ano até que foi bom. Eu fiquei feliz praticamente o ano todo. Esse é o humor, é aquela coisa que é mais constante, que você, mesmo tendo situações atípicas, você conseguiu estar bem, funcional. Então, você estava com humor até que bacana. Tiveram momentos tristes, momentos alguns de oscilação, pode ter tido, mas em geral o final foi positivo, a conta foi positiva. Do afeto, não. O afeto você pode variar em várias questões, mas não necessariamente afetar o seu humor, porque depois que aquilo passou no seu afeto, seu humor continua bem, você continua produtivo, você continua... Por exemplo, no caso da depressão, que ela vem diretamente no humor, né? Se a gente pensar uma depressão diretamente no humor, você fica disfuncional, você para de fazer as suas atividades diárias da forma que você fazia, você meio que estagna, né? Aí, se você for fazer no final do ano uma soma e você ficou praticamente o ano todo nesse estado depressivo, então você vai colocar realmente que o seu humor durante esse ano não foi um humor bacana, que aquilo realmente ocasionou prejuízos. Então, essa é a diferença. O humor mais constante, o afeto é uma coisa que pode variar diariamente e não necessariamente afetar o teu humor durante aquele dia, por exemplo. Acabou, tá? Então, esse é o importante, essa diferenciação, tá? Vamos lá. O transtorno bipolar é classificado em 5 tipos. Isso que eu falo, às vezes, além da bipolaridade não ser fácil de diagnosticar, no sentido que se confunde com outras patologias que a Thaís já falou, né? E, às vezes, uma oscilação de humor não significa nenhuma patologia. Né? Porque alguma coisa muito pode mudar de pontual, humor lógico. por N motivos. Como a gente vive no mundo, né? A gente afeta e é afetado e o nosso estado, né? Nossos afetos podem ser alterados e às vezes até o nosso estado de humor, né? Porque como a Tina falou, se você tem uma sequência de coisas boas acontecendo, seu humor vai ser mais elevado, né? Se tem uma sequência de coisas negativas, pode ser que isso dê uma alterada, mas isso é normal, né? A questão maior aqui, como a gente sempre fala, né? Em todos os episódios, todos nós, por sermos humanos e vivermos no mundo, a gente tem 1000 coisas que acontecem que podem afetar o nosso estado de humor, que, de repente, um relacionamento, a gente tem momentos, a gente fala de relacionamentos, eu sou mais dependente aqui, eu tô num dia, né, onde eu quero estar mais perto do meu marido, eu sou uma dependente? Não. Eu tenho uma mudança de humor porque, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim, eu bati meu carro no trânsito. Então eu fiquei de mau humor, eu sou bipolar? Não. Tudo é uma questão, gente, de intensidade, Exato. Durabilidade. E o quanto isso faz você perder funcionalidade, quanto afeta nas suas relações sociais e na sua vida propriamente dita, né? Nas suas atividades diárias. Então vamos lá, alguns tipos para vocês entenderem um pouquinho também da complexidade dessa patologia, tá? Então a gente tem o transtorno bipolar tipo 1, eu vou ler, tá? Para não perder nenhum pontinho aqui, que é o bipolar clássico, tá? É aquele onde predomina a mania ou hipomania em relação à depressão. Então, é mais forte você ver nesse quadro pessoas em estado com maior período de mania ou hipomania, tá? Que seria o estado de euforia. Exatamente. Ou mais exacerbado ou mais leve. E a depressão é um pouco menos, períodos mais curtos. A idade de início é em média aos 18 anos, mas pode se iniciar em fases mais tardias da vida, tá? Não é uma coisa assim que você não percebe, por exemplo, pode até ter, mas você não vai ver dificilmente uma criança bipolar, já logo no começo. É mais difícil. Pode acontecer? Pode, né? Na saúde mental a gente não pode falar que nunca, mas é muito mais difícil. Isso daí vai com o tempo, vai acontecer alguma situação que vai propiciar para que isso venha à tona. Transtorno bipolar do tipo 2, a diferença, ele é ao contrário do tipo 1. O transtorno bipolar do tipo 2, ele predomina a depressão em relação à hipomania. No caso do bipolar tipo 2, não tem mania. Se tiver mania, que no caso teve psicotizou, por exemplo, aí ele vai para o tipo 1. Aí ele tem que ir para o tipo 1. Porque às vezes ele pode começar com uma hipomania e por isso que tem gente que às vezes é diagnosticada com bipolar tipo 2 e de repente ele vai para o 1. Porque a crise dele, a primeira, foi leve. A segunda, ele teve a cisão. E aí ele vai para o tipo 1.
tá? Então, essa aqui. E geralmente ele inicia em torno de 25 anos, mais ou menos, tá? Então, geralmente começa por depressão, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade e uso de substâncias. Nesse caso, falando mais uma vez, não ocorrem sintomas psicóticos. Neste caso, se ocorrer, a gente volta para o tipo 1, tá? Tem o ciclotímico, que também está dentro dos transtornos de humor, tá? É quando um paciente altera esses períodos da hipomania e depressivos, mas não tem sintomas o suficiente para caracterizar um diagnóstico, porque não são alterações graves. Então, às vezes, você vai lá no DSM ticar, né? Teve isso, você não consegue fechar um diagnóstico porque ele não tem todos os pontinhos naquela intensidade ou a quantidade de sintomas e sinais que digam realmente é um bipolar, por exemplo. Então, ele fica na ciclotimia, tá? Esse é um. Aí a gente tem o transtorno bipolar induzido por substância ou medicamento, né? Então, acontece após a intoxicação ou abstinência de alguma substância ou exposição de algum medicamento que pode produzir os mesmos sintomas, mas é preciso haver uma lógica entre a causa e a consequência. Por exemplo, quando o paciente vai usar um analgésico, ele tem um episódio de mania, por exemplo. Não há relação entre as duas coisas. Ou, diferentemente, você tem um episódio de mania em que usou corticoides e anfetaminas. A gente tem substâncias ali que podem levar a esse quadro de psicotizar, de ficar. Então, aí sim, isso tem que ser avaliado ponto a ponto, né? Então, pensar, você usou droga, cocaína, usou maconha, uma outra coisa, tem que se pensar no que estava junto no momento da crise, né? E aí, por isso a necessidade dessa avaliação clínica. Porque imagina um diagnóstico errado, né, dessa forma, né? Não pode. E a gente tem o transtorno bipolar devido a outra condição médica. Olha que interessante. É um período persistente de humor deprimido, só que ele vem como consequência de uma outra doença. Então, por exemplo, uma doença de Cushing, uma esclerose múltipla, um AVC, né? Lesões cerebrais traumáticas, que também podem fazer com que aconteça um gatilho aí para começar o start da bipolaridade. Tá? Até porque se a gente pensar aqui, né, quando a gente pensa no transtorno bipolar, como a gente está falando de alteração de humor, é uma alteração de neurotransmissão, é uma alteração do cérebro mesmo, alterações químicas do cérebro. Se a gente pensar no fisiológico também, exato, ambiental também, não, né? O fator que leva, sim. Mas se a gente pensar que aqui, em qualquer outra doença, né, outras condições médicas, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem a tireoide, por exemplo, né, problema de tireoide, ela pode, de repente, desencadear, sim, por causa dessa alteração química mesmo que há no corpo e no cérebro. Então, pode ser desencadeado por isso, né? Então, que nem, por exemplo, né? teve um caso quando a gente fez, né, eu lembro do nosso estágio, né, que a doutora que era nossa professora no estágio, que ela falou que chegou uma paciente lá, uma idosa, né? Chegou, ela teve uma crise psicótica, onde ela mudou totalmente a personalidade dela, ela começou a gritar, falar palavrão, coisas que ela não fazia, bateu no marido, né? Só que ela não tinha, assim, ela não tinha a idade, né? Ela não tinha histórico de mais novo uma esquizofrenia, não, ela não tinha histórico de um transtorno mental grave, né? Não tinha, aliás, nem grave nem leve. E aí ela, ao olhar os exames de sangue, ela pediu, ao olhar os exames de sangue dessa paciente, ela estava com uma forte infecção urinária. E aí, pela infecção urinária, que ela psicotizou. Né? Então, olha como uma doença, uma outra coisa que está acontecendo, pode você levar a um quadro de você psicotizar, e que não tem nada a ver com transtorno mental. Foi uma coisa que aconteceu, ou foi induzido por uma substância, uma outra coisa. Sim, por isso que sempre quando a gente vai falar de transtorno mental, eu sempre gosto de dizer para as pessoas que nós somos corpo e mente. Existem alterações no corpo, né, fisiológicos, que podem causar problemas, né, relacionados à questão da saúde mental e vice-versa. Para isso estão aí as doenças psicossomáticas, né, que podem falar sobre isso. Então, não dá para você olhar para uma pessoa de maneira isolada. Você tem que checar várias coisas. Tanto é que muitos pacientes que às vezes reclamam, por exemplo, né, o paciente chega para mim e fala, né, fugindo um pouquinho aqui, mas para vocês entenderem.
Ah, eu me sinto muito cansado, eu me sinto indisposto. A pessoa vai falar assim, não, você tá com uma depressão. Cara, como é que estão os exames? Né? Como é que tá seu check-up? Porque às vezes é falta de uma vitamina, gente. Sim, Né? Então é importante a gente olhar o contexto. Né? Não dá para exatamente. olhar e falar, é isso, fechar um diagnóstico sem avaliar um contexto e fazer uma Tem que boa ter esse anamnese. histórico, né, do paciente, tanto histórico Exato. clínico médico e histórico de vida desse paciente, né? Uhum. Quantas pessoas já aconteceram de estar, por exemplo, apresentarem algum sintoma de alguma doença, não saberem, e eles estavam expostos a alguma substância química naquela região que eles estavam, né, para descobrir isso. Às vezes não tinha nada no histórico médico, não tinha, porque não sabiam que tinha essa contaminação. Aí no histórico mesmo de vida, você vai ver o que está acontecendo naquela região, né, naquele bairro, por exemplo, uma contaminação em cadeia, que estava gerando algum efeito colateral ali, né, Uhum. da contaminação. Pode ser isso também, Pode. né? Enfim, né? Então vamos avaliar o todo, né? Olhar a Vamos pessoa avaliar o dentro de um todo. contexto, sem olhar ele de uma maneira, né, isolada. Vamos pensar na pessoa quando ela vai ter essa alteração, né, no humor, no transtorno bipolar. Geralmente é um gatilho. É uma situação que está acontecendo. Teve algo que startou essa mudança no humor dele, que veio repentinamente. Né? As pessoas falam, nossa, você muda repentinamente. Mas por quê? Porque tem um gatilho. Os gatilhos podem ser vários ali. Né? E para a pessoa com esse transtorno, vai se apresentar de uma forma muito forte. Então, vamos pensar aqui alguns gatilhos que podem acontecer. Perdas, por exemplo, luto, né? Doenças, perda de uma separação, né? Ele está, sei lá, separou, desemprego, dificuldades financeiras, né? Então, gera uma ansiedade muito grande, né? Um prejuízo mental muito grande e a pessoa realmente vai startar isso nela. Ganhos. Aí a gente vai falar também não só perda, tem ganhos também. Saber lidar com situações também positivas quando vem de repente. Ah, ganhando na loteria hoje. E aí, né? Não estava acostumado, não estava esperando o bom também. Né? Então a gente tem casamento, por exemplo, que é uma mudança na rotina, né? Um padrão, a gente tem reconciliação, a gente tem gravidez, nascimento, melhora do padrão financeiro, que nem eu falei. Então, tem uma série de coisas que podem vir a acontecer. Uma mudança de cargo, né? Você recebeu, por exemplo, uma promoção. Pode startar. Acho que é tudo que causa um grande estresse no organismo do Estresse. E sujeito rápido, e de né? Uma maneira rápida coisa. pode desencadear, né? E o sono, então, uma privação de sono. Vamos pensar numa pessoa com privação de sono. A gente tem alguns programas aí, ou algumas coisas, né, que eles fazem. Quem já não viu com prisioneiros, né, que eles deixam a luz acesa o tempo todo, pessoas com muito barulho e não deixam a pessoa dormir. A pessoa enlouquece, né? Totalmente ela enlouquece, ela sai de si. Então, uma pessoa que não está dormindo direito, que não faz todas as fases do sono certas, em algum momento aquilo vai pegar. E não só na bipolaridade, né? Em várias situações, né? Até para uma pessoa super saudável, que não apresentou nenhum transtorno, quando ela começa a ter alguma coisa no sono, tem que ser olhado com cuidado, né? Porque ali vai ter algum gatilho depois ali. Fuso. Pilotos, vamos pensar em pilotos de avião, né? Que estão sempre em fusos horários diferentes, né? Isso altera sono, se a gente pensar. Né? E também a pessoa ela começa a ter ela tem que mudar realmente o relógio dela, o relógio biológico. Então tem isso também do fuso horário. Substâncias que nem a gente já falou e os medicamentos também que podem ocasionar alguma situação assim, né? E pensar nos fatores ambientais e fatores genéticos. Então, se a gente pensar, vamos lá, fator ambiental. O transtorno bipolar aqui é mais frequente, tá? Isso foi constatado, tá no DSM, é mais frequente em países com pessoas com renda mais alta do que em países com renda mais baixa. O bipolar. Fatores genéticos e fisiológicos. Aí, por isso que a gente fala que a gente avalia o histórico do paciente, né? O histórico familiar das pessoas. Atenção. Estima-se que o risco da doença acometer pessoas com algum histórico de bipolaridade na família é 10 vezes maior do que numa família que não tem. Sim, esse fator é bem interessante, porque todos os casos que eu atendi em consultório, que é bem, como eu falei, é uma doença bem comum, todos tinham histórico familiar de bipolaridade ou
da própria bipolaridade, muitas vezes depressão, Esquizofrenia, né? Podia ter. esquizofrenia, eu também já vi, e tem até tinha um que era, ai, agora eu não vou lembrar, mas era algum outro tipo de transtorno também, que era megalomania, Tá. né? Então eu tenho alguns casos, sim, que geralmente 90% está associado a fatores genéticos. E, inclusive, é interessante a gente colocar que tem mais homem ou mulher, é igual, né? O percentual ele No é caso, é igual. igual. Não tem mais homem e mais mulher, o percentual é mais ou menos parecido. E a gente tem mais de 6 milhões de pessoas com bipolaridade só no Brasil. E sabe o que é interessante você falar isso em números? Porque é um número bem interessante, né, para se trabalhar. Expressivo, né? Expressivo mesmo. E assim, vamos pensar que quando a gente tem desmistificar um pouco da saúde mental nisso, porque vamos pensar que, por exemplo, nós mulheres temos na família um histórico de nossa mãe, avó, tia, enfim, com câncer de mama. Vamos pensar nisso, né? Então, quando a gente faz a anamnese lá antes de fazer os exames, tudo isso é perguntado, né? E aí, às vezes, ao invés da gente fazer o exame anual, por exemplo, a gente vai fazer semestral para acompanhamento, porque a gente tem mais chances de desenvolver, porque tem pessoas na família. Por que com a doença mental a gente não faz isso quando a gente tem quadros na família, né? Por exemplo, tem às vezes vários casos de depressão dentro da família. Então, não é que você terá a depressão, mas você tem maior possibilidade de desenvolver a depressão. E por que a gente não olha isso com mais cuidado, né? Então Porque tem o famoso esse estigma, né? Exatamente. E as pessoas, assim, eu acho que tudo que é doença física, né? Parece que é mais arriscado você perder a vida. Né? Quando você fala de um câncer, por exemplo. Mas a saúde mental, as pessoas não dão tanta importância. E muitas vezes também por preconceito, ou às vezes não saber mesmo o que fazer, né? Porque o que eu faço, né? Como é que eu posso evitar? Existem, claro, né? Hábitos, coisas que a gente vai dizer depois para vocês mais pro final do episódio, que podem te ajudar a lidar, né? A diminuir a possibilidade. Né? Mas as pessoas simplesmente não fazem porque acham que não tem risco de vida, por exemplo, como num câncer, né? Exato. Então agora, Thaís, vamos falar um pouquinho das características da mania, né? E isso não isenta, tá, pessoal, de vocês procurarem um médico para uma avaliação. Isso é necessário, é imprescindível, tá? A gente só vai passar aqui alguns sinais, sintomas, para que vocês conheçam e entendam melhor do transtorno, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, autoestima inflada, autoconfiança e grandiosidade, com delírios de grandeza, né? Redução da necessidade de sono. Aqui a gente vê no estado de mania redução na necessidade de sono. No estado depressivo, geralmente, pode acontecer ao contrário, né? Pode a pessoa dormir mais, ficar mais lenta, né? Sim, que é o natural, né? Porque vamos pensar que a pessoa, quando ela está em estado de mania, como a pessoa está super produtiva, com 1000 ideias, achando que ela pode tudo, Energia né? mil, Energia né? altíssima, ela normalmente vai dormir 2, 3 horas, vai achar que tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso, é o suficiente e vai querer ali produzir. Eu conheço pessoas, por exemplo, que em estado de mania, a pessoa nem dorme. Ela tá tão produtiva e fica ali noites, às vezes 2, 3 noites sem dormir, né? E tá tudo ok. E tá achando que aquilo tá bem, né? Que aquilo é saudável, Sim. né? E não tá percebendo, né, Sim. Thaís? Aí tem também uma outra coisa que dá para se ver durante a outra. Isso geralmente que também é importante, que às vezes a pessoa não percebe na maioria das vezes e o outro que está perto da pessoa vai perceber essa mudança, essa alteração. Então, por exemplo, fala rápido. A pessoa não está percebendo que está fazendo isso. Fala alto, difícil de interpretar, faz gestos excessivos, pode ter fuga de ideias e às vezes a pessoa não percebe. Em geral, ela não percebe que ela fez isso. O outro é que vai perceber os sintomas ali, né? Os sinais que ela está dando. Hipervigilância, que é distração com estímulos exteriores ao foco. Impulso, fantasia, comportamento sexual aumentado, isso também no estado de mania. No depressivo, a gente vai ver uma redução, né? Aumento da sociabilidade, nem se incomodar com a intrusão, a inadequação. Quero ser amigo de todo mundo. Sim, é uma pessoa que vai chegar assim e vai conversar com todo mundo. É aquela pessoa que de repente vai estar tão assim, feliz, né? Achando que tá tudo perfeito. Que, vamos falar, vai produzir 2, 3 horas, mas se bobear, é capaz dela sair no meio da madrugada e ir pra balada. Porque ela quer conversar, ela quer simplesmente expandir, é muito expansivo, Expansivo, é o pra fora, né? Aí vem a agitação e inquietação psicomotora, né? Que você fala, nossa, você olha a pessoa, você fala, gente, mas ela não para quieta,
né? E daquilo, gastos excessivos que podem acontecer. Sim, como o exemplo que eu dei dos 50 mil do cartão de crédito, né? Exato. E tem uma coisa muito interessante também, né, na bipolaridade que eu vejo, que quando eles têm projetos, são projetos grandiosos. Uhum. Pelo menos os que eu já vi, que tá em mania, né? Tá. Eles criam projetos mirabolantes, ideias incríveis, né? Mas que muitas vezes, se você olhar a fundo, você sabe que aquilo não tem como se concretizar na realidade. Que é um momento, talvez, que dá uma certa Uma cindida, uma né? cindida, né? E eles se sentem tão poderosos que eles acham que eles podem fazer tudo, né? Tipo, sei lá, o meu projeto, sei lá, construir uma empresa X. E a ideia, às vezes, é muito bem estruturada, mas se você olhar para a situação como um todo, para o real, você fala, nossa, isso aqui é meio difícil de acontecer, né? E eles vão trocando, né? Assim, no momento, quando eles estão nesse estágio de mania, eles criam um projeto incrível. Daqui a pouco, quando eles deprimem, aquele projeto Cai. acaba. E quando ele entra de novo em mania, é um outro projeto. Então, eles têm 1000 projetos acontecendo ali na cabeça deles. É bem comum ver. É que você vê aquele pensamento altamente acelerado, né? É. Porque se a gente for para o nível do pensamento, é altamente acelerado, né? Não só o psicomotor, né? O pensamento também está. Sim, sim. Características agora da hipomania, né? O que que é aí? São sintomas de mania, só que eles são mais leves, tá? Existe uma mudança clara em relação ao padrão habitual do paciente, percebido, aí é o que a gente fala, é percebido pelo outro. Às vezes é tão leve também para ele que ele também não tem essa noção. E às vezes, se a pessoa, quem não conhece bem a pessoa, às vezes também nem nota, né? Falar, ela é assim. Mas quem conhece mais vai perceber. Mas também vai causar prejuízos acentuados para essa pessoa. Eu acho que na mania é pior, né? Mas Sim. na hipomania o prejuízo é um pouco menor. Essa pessoa consegue até ter uma vida social mais ok, consegue até ser produtiva. E geralmente quem tá de fora vai olhar e, por exemplo, se a pessoa estiver na hipomania, ela vai estar mais acelerada, Sim. mas é mais fácil alguém falar assim, ela tá, sei lá, mais ansiosa. É. Por isso que às vezes é difícil perceber e diagnosticar quando você tá de longe. É. Ou que você olha de uma maneira muito superficial, né? E aí, isso que é interessante um médico. Por quê? Porque se a gente, se tiver nesse quadro algum momento que de psicose, aí já não é mania. Aliás, aí é mania, não é a hipomania. Então vai descaracterizar, que aí a gente fala, é bipolar 1 ou 2? Vai pro 1, né? Vai pro 1. Que, para o senso comum não faz tanta diferença, mas isso faz diferença No na hora... diagnóstico, até para medicação, né? Exato, aí tem essa importância, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, a gente já tem um episódio sobre isso, que a gente foi mais a fundo falando de depressão, né? Mas a gente está aqui falando um pouco da depressão na bipolaridade. Né? Então, o que a gente tem de característica aí que se confunde com a depressão propriamente dita? Porque são sinais que realmente, de fato, acontecem, né? Que a gente falou sempre, a gente fala desde o do começo do episódio, né? A grande confusão é que os sintomas são parecidos em várias coisas, né? E como você mesma falou, a pessoa chega geralmente, ela vai procurar ajuda por causa da depressão. Porque vamos Exato. pensar, se você tá na mania, né, ou na hipomania, você vai procurar um psicólogo e falar assim, Você acha que você tá bem, exato. tá tudo feliz, tá sendo tudo possível, tudo fácil, né, de Sim, resolver. Sim. Então a pessoa não vai procurar ajuda no momento que ela tiver em mania. Ela vai procurar quando ela tiver em depressão. E geralmente ele não vai chegar no consultório contando as coisas da hipomania. Eles não contam. Então você fica ali achando que é depressão. Exato. Por isso o diagnóstico às vezes é difícil, né? E aí, o que vem de característica na fase depressiva, né? Vem alteração no apetite, perda ou ganho de peso, que é da depressão. Se fosse só um quadro de depressão, poderia ser, né? Humor deprimido na maior parte dos dias, fadiga, perda de energia, né? Apatia, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de culpa e inutilidade, desânimo, cansaço mental, perda de foco, culpa excessiva, redução de libido, que aí é o contrário da mania, né? Ansiedade, irritabilidade. Porque se a gente pensar aqui no humor, também tem alteração, né? Mas também é depressão, aí confunde. Olha que difícil, né, nessa hora. Sim. Desânimo, cansaço mental, a fadiga, né, também vem. São os sintomas da depressão. São, né? realmente é sintoma da depressão, só que aí que tá, para você fazer o diagnóstico,
A diferença vai ser da mania e hipomania. Exato. Na verdade, é isso que você vai ter que olhar. Ele tá junto, né? Tem que ter períodos que vai Exato. estar ou em mania ou em hipomania e depressão. Porque o depressivo, ele é depressivo. Ele não vai ter um estado de mania ou hipomania. Ou ele vai estar bem, de repente ele vai estar bem, né? Ou ele vai estar depressivo. Sim. Por quê? Porque, vamos falar de novo, a bipolaridade, ela é extremamente marcada, gente. O que a gente está querendo? É marcada e delimitada. O que a gente quer dizer com isso? É cíclico. Então, você vai ter episódios em que você vai estar altamente produtivo, eufórico, com tudo muito exacerbado. E há momentos, que vai ser lá 7, 15 dias, e momentos em que você vai entrar numa depressão, uma depressão profunda. Então, ela tem ali as fases bem marcadas, né? Essa é a principal característica quando a gente pensa, né? E existem momentos que você vai estar que pode estar estável, se tratado, obviamente, né? Ou antes de desencadear mesmo os episódios, né? Que aí, daqui a pouco, a gente vai falar também que como que a gente vai, como que isso pode acontecer se você não trata, né? O que rola depois, né? Exato. Mas enfim, continuando, né? E o diagnóstico, como é feito? É o que a gente já falou. O diagnóstico é clínico, né? Tem que ter o médico envolvido, né? A princípio, um clínico geral, depois vamos para um psiquiatra, um neuro, todo mundo pode estar envolvido até chegar, mas assim, a gente vai estar chegando no psiquiatra para fazer realmente essa avaliação, né? Porque a gente viu que é uma linha tênue entre um e o outro, pode se confundir com outras doenças, né? Com outras patologias. E, geralmente, essa entrevista, essa consulta para o médico ter base é feito com o próprio paciente. Só que, se tiver a ajuda da família, que é o que a gente falou, às vezes o paciente ele não percebe, principalmente nos momentos de mania e hipomania, ele não percebe as alterações de humor dele nesse momento. Na depressão, geralmente, ele consegue explicar melhor, né? Porque ele tem a perda da funcionalidade. Mas quando ele não tem isso, ele tá vendo tudo colorido, tudo, né, com cor, ele não consegue expor. E quem às vezes percebe isso são as pessoas mais próximas, amigos e familiares que podem também ajudar no diagnóstico. Ajuda muito, tá? E aí sim, né? Depois de um diagnóstico, você pode procurar sempre, se ainda não vai em consulta com psicólogos, etc. É muito legal já está fazendo esse acompanhamento, porque não basta só medicação. Você também tem que saber lidar, né, com o seu humor, né, e com o ônus e o bônus desse transtorno. Eu acho que tem isso também, né? Saber lidar, aceitar, porque quando você aceita, fica muito mais fácil o tratamento. Sem sombra de dúvidas. E aí, quando a gente pensa em termos de tratamento, né, no caso do bipolar, como diagnóstico, uma coisa que é importantíssima no bipolar, né? Não é só a medicação, mas a medicação aqui, ela é fundamental. Porque ele precisa, de fato, tomar uma medicação, um estabilizador de humor ali, um antidepressivo, às vezes até um antipsicótico, para tratar da forma correta. É uma condição médica que não tem cura, mas ela tem tratamento, né? E assim, a pessoa que passa por um tratamento corretamente, bem diagnosticada, ela tem uma vida super funcional. Estou dizendo isso por experiência clínica mesmo, né? Eu tenho pacientes no consultório que são muito, muito funcionais, que você olha assim, que quando chegou no consultório e que apareceu aos 15, 16 anos, por uma perda, né? Veio bem um gatilho, marcada, né? com gatilho, que foi um luto, e essa pessoa é muito funcional. Só que existe uma questão muito importante que você falou, Tina, que é como é que fala? A consciência de que aquilo ali é uma condição da pessoa, né? Que ela tem esse transtorno, e a pessoa com o tratamento, com a psicoterapia, ela começa a perceber quando ela está entrando em mania ou quando ela está entrando em depressão. Porque, pelo menos nos pacientes que eu atendo, assim, um dia a pessoa tá bem, né? Acorda, sei lá, tá super produtiva. Só que quando ela começa a deprimir, você começa a perceber, né, que ela sai da mania, aí ela fica um pouquinho estável, aí você começa a ver uma queda. É por isso que eu falo que é um ciclo bem marcado. Não é assim como as pessoas acham, de manhã eu tô de um jeito e à noite eu tô de outro. Não é assim que funciona no bipolar, né? Tem ali um período mesmo, né? Então, esses pacientes que eu atendo, por exemplo, eles são, assim, pessoas muito funcionais. Mas por quê? Porque estão com a medicação correta, fazem a terapia bonitinho, então eles vão
Percebendo, é o que a gente fala sempre em todos os episódios, né? Tem uma questão de autoconhecimento aqui que é super importante. O tempo todo a gente fala, autoconhecimento é tudo. Sim, porque você, estando num transtorno ou não, você vai conseguindo perceber os seus afetos, as suas Exato. emoções, né? O que está deixando você mais estável, menos Saber instável, quais né? são os gatilhos, né, que podem Exato. acionar. Isso é autoconhecimento mesmo. A gente reforça sempre o autoconhecimento porque ele Sim. te ajuda em tudo, né? Exato, exato. E assim, quando a gente pensa no bipolar, né, ele consegue ter uma vida funcional, sim, né? Porque eu sempre falo de novo no consultório, você não é o seu transtorno, Ele é uma é partezinha. uma parte sua, né? Mas se a pessoa faz o diagnóstico correto, se trata da maneira correta, é super tranquilo depois você conviver com essa doença, porque realmente, até hoje, pelo menos, ainda não tem cura, né? Existem pessoas, né, que fazem terapias alternativas, já vi aquela de eletro, eu nunca sei falar o nome. Eletroconvulsoterapia, né? Né, tem alguns tratamentos que estão sendo feitos, mas ainda não existem achados clínicos suficientes para dizer que é possível a cura ali, Sim. né? Então, acho que existe uma questão importante também com relação à nossa própria qualidade de vida, Uhum. né? Porque vamos imaginar que uma pessoa que tenha esse diagnóstico, uma das coisas importantes para o tratamento é mudar os hábitos, Isso. né? Então, por exemplo, consumo de álcool, de drogas, de bebidas como cafeína, exercício físico, a gente sempre fala, parece clichê, mas, gente, é verdade, Faz a né? Faz diferença. a diferença, No mínimo, sim, uma caminhada, né? no Uma coisa mínimo. mais de rotina de caminhada também, que ajuda. Enfim, ter uma qualidade de vida mais. A gente tá falando para virar o moda fitness, né? Para quem gosta, tudo bem, E né? também, Mas assim, qualidade de sono, né? Tempos de pausa, descanso, né? Sempre olhar. Então, por exemplo, a pessoa começa. Isso dá para perceber, porque é bem notório. Nossa, eu tô dormindo menos horas, porque daí é contabilizado, né? Você consegue contabilizar. Você pode estar até bem, mas dormindo 2 horas por dia, você vai falar, tem algo estranho. Você já começa a se perceber, né? E daí nada como perguntar para outra pessoa, gente, eu tô falando mais rápido? Tá acontecendo alguma coisa? Você percebeu, né? Quando ela tem intimidade. Porque quando tem intimidade, né? porque Porque se não tem é geralmente. difícil, mas É, quando você se conhece, né, você começa a perceber, peraí, distúrbio de sono dá para você identificar, né? Você fala, não tô dormindo tão bem, tá acontecendo algumas outras coisas que você consegue visualizar. Se você confia em alguém, você sabe dos sintomas que você teve da outra vez, você se conhece, você começa a perguntar, eu tô falando alguma coisa sem nexo em algum momento? Tô falando rápido demais? Tô com um movimento muito brusco, mas isso né? ninguém vai Mas não vai, perguntar. a não Isso não ser que você existe, confie né? muito, Você vai né? fazer isso com o seu médico, com o seu Se segura psicólogo. assim, né? Tô É, falando os, muito, mas os é, meus né? pacientes, geralmente quando Não, eles chegam no consultório é que eles fazem isso, né? é. Eles falam, nossa, eu Eles tô se falando, eles abrem, se né? abrem. Então, assim, por isso que é importante Esse vínculo de confiança, né? você fazer a psicoterapia, tomar a medicação correta, mudar o seu estilo de vida, que isso vai fazer toda a diferença. Os meus, quando chegam num momento mais eufórico, é muito curioso, porque eles mesmo percebem, eles falam assim, nossa, eu tô falando muito rápido, né? Nossa, eu tô agitada, eu tô começando a entrar em mania. Mas aí eles já começam a criar recursos para lidar. É muito fofo, assim, É, eu falo muito fofo, assim, eu fico é muito mesmo, mas é. feliz, assim, e satisfeita de ver a pessoa ali no estado de evolução e melhora, né? Isso dá pra gente, como profissional, algo muito satisfatório, né? Você Porque daí perceber essa vem que evolução. ela tá acima da doença, né? Ela tá conseguindo dominar aquilo. Eu tenho, mas eu vou me virar com ela. Isso é legal, né? Você não Exato. vai fazer o contrário, deixar que aquilo te domine. É ao Sim, contrário. sim. Porque quando a pessoa tá lá naquela, que a gente falou na hipomania, por mais que, né, a pessoa esteja ótima, é muito autodestrutivo. E geralmente, quando ela sai da hipomania, que ela percebe tudo o que fez, vem uma culpa gigantesca. E aí a pessoa fala: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque ela entra nesse estado, né? Então tem uma perda, uma questão de perda emocional e às vezes financeira e às vezes de relações muito forte. Então é bem complicado assim. Então, quando a pessoa começa a se tratar, começa a perceber as perdas que ela tem quando ela está na hipomania, ela mesma consegue fazer o caminho de volta. Obviamente, se estiver tratando com medicação correta.
Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que um transtorno bipolar não tratado, ele tende a piorar com o passar do tempo. Vai intensificando. Ele vai intensificando, os episódios ficam mais curtos. Porque geralmente no começo, né, é até difícil diagnosticar, porque assim, geralmente os episódios, tanto da depressão como da hipomania e da mania, eles são bem pontuais, distantes, né? Eles falam no período de um ano que às vezes acontece muito pouco. Então você não consegue perceber. Aí você acha, realmente, eu não tô muito legal, é só uma fase, né? Mas depois é o que fala, você não olha para aquilo e o negócio vai. Aí começa vários episódios durante o ano, né? E aí que a pessoa vai perceber, mas aquilo já está bem mais alto do que deveria ser. Você poderia ter tratado antes, né? Por isso que às vezes vem muito diagnóstico tardio, né? Exato. Vem diagnóstico tardio. Muito. Bom, é isso, né? É isso. Acho que para finalizar, eu acho que vou reforçar novamente que a gente sempre fala. Não tenham medo de buscar ajuda médica ou psicológica, né? Os profissionais são os profissionais mais preparados para isso, para estar te acolhendo, sem julgamento. Isso que é importante. Você percebeu algo diferente no seu organismo? Eu falo organismo como um todo, é corpo e mente, tá? Você percebeu alguma coisa diferente? A gente está aqui para ajudar. Não fica com medo, vai lá e procura ajuda, tá? Ninguém conhece melhor seu corpo do que você mesmo. Né? Ninguém conhece melhor seus comportamentos do que você mesmo. Tá incomodando? Tá gerando alguma angústia? Não tá legal aquilo? Vai atrás. Não fica esperando aquilo intensificar para falar, não, agora eu vou deixar ir até o máximo. Né? A gente vê que outras doenças aí acontecem, que nem teve também nosso programa falando de burnout. Olha isso, né? Que é uma outra coisa, mas que a gente vai deixando, não vai percebendo e olha como que pode complicar e levar para quadros mais severos. Sim, sem sombra de dúvidas, até porque eu sempre digo, o fato de você varrer a sujeira para baixo do tapete não faz a sujeira desaparecer. Tá lá. Ela vai estar lá. E isso acontece com qualquer questão de saúde, tanto física quanto mental. Então, na dúvida, gente, procura um profissional, tem alguma coisa estranha, né? Converse com um amigo. Se você não se sentir confortável, convida alguém de confiança para ir com você. Mas hoje tem 1000 recursos. Hoje a gente está aí, inclusive, com a internet, com consulta online, com plataformas que fazem isso. Então, hoje não é por falta de recurso. Tem faculdades, tem, enfim, associações, tem tanto lugar, né, que se fala sobre essa questão de saúde mental. Então, hoje tem possibilidade de qualquer pessoa buscar ajuda. E tem muitos canais bons, né, relacionados com essa parte de saúde. Então, busquem também canais bacanas que são confiáveis, né, que tem informação de uma forma bem clara, né, que todos entendem e que aí ajuda você a buscar ajuda também e ver se você verificou algum sinal em você, alguma coisa que tenha a ver com o que você está sentindo no momento. E uma coisa muito importante que eu quero falar é não busquem soluções mágicas. Porque se alguém chegar para você e falar assim, não, vem aqui que eu vou curar o seu transtorno XPTO, desconfia, gente. A gente já falou disso em outros episódios. Sobre a questão da solução mágica. Não existe solução mágica. Tudo é um processo, tudo requer você se implicar sobre aquela questão. Então, cuidado. Procure profissionais sérios. Não vão cair nesses golpes, não, tá? É isso. Acho que é isso, gente. Para quem gostou do episódio, vamos lá para o momento. Dê seu like, curta, compartilhe. Nos siga dos nossos canais, nos sigam aqui na página, se inscreva para você receber as notificações. Nos sigam no Instagram. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigada.